Bom dia. Olhe, eu gostava de começar a semana com um tom alegre, com piada, até porque, como já percebeu, estamos em férias e, portanto, as pessoas não gostam de desgraças, mas já reparou que nas últimas horas voltamos a ter uma porrada de incêndios, inclusive na mesma zona onde houve aquela tragédia há pouco mais de um mês? Duas coisas. Façam mais reformas da floresta, está bem? Façam mais leis sobre a floresta. As leis são suficientes para acabar com os incêndios. E já agora, nessas leis e nessas reformas, não se esqueçam de meter ainda mais dinheiro para o combate aos incêndios, está bem? E depois deixem ficar tudo cá para trás. Bom, já agora mais um conselho. Nessa reforma, não deixem de obrigar a malta das câmaras ou obrigar as pessoas a limparem terrenos, está a ver? Não deixem, pronto, mas nessa reforma também não se deixem não esqueçam de deixar de lado uma preocupação fundamental, que as pessoas não podem ter mato dentro dos terrenos, as árvores não podem chegar a pé das casas, está a perceber? Não esqueçam, façam reformas, façam leis, pá, a malta adora, vamos comer leis, percebe? As leis que se fazem e as reformas são suficientes para combater os incêndios. Não se esqueça, daqui a 2 ou 3 anos vai lá bater à porta desta malta toda e dizer assim, então onde é que está a reforma? Está a ver, o país não mudou nada, os incêndios não acabaram. Isto que está a fazer já se fez há uma porrada de anos, está a ver? Não se esqueça dessas coisas. Segundo ponto, ainda em matéria de incêndios, não era a altura do Governo esclarecer de vez, afinal, quantas pessoas é que morreram no incêndio de Pedrógão Grande? O Governo fala em 64, depois afinal são 65, mas depois quem está no terreno já fala em mais de 80. Enfim, isto é a pior forma de o Estado se relacionar com os cidadãos, não é? Porque a melhor forma das pessoas perderem confiança no Governo, no Estado, não é só no Governo, é no Estado, é este tipo de informação. Olha, são tantos, afinal não são mais quantos. E depois vem alguém que diz, olha, lá no terreno vi mais 10 ou 15. Não pode ser. Tem que haver alguma clarificação disto e, sobretudo, não chega que o Primeiro-Ministro venha dizer quanto a isso está tudo esclarecido. Não está nada e tanto não está que nós vemos estas informações divergentes e muito, mas muito graves. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Eu vou pegar aqui na manchete do Público e vou-lhe mostrar. Olha, sobre Caixa Geral de Depósitos. Desculpe lá, afinal saiu a página que eu queria. Bom, aqui está, manchete do Público. Revolução na Caixa e vai-se acabar com contas baratas. Novos preços chegam a 1 de setembro e uma parte dos clientes formados passa a pagar comissão na conta onde recebe a pensão. Bem, lembra-se quando se fez a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, amplamente defendida, inclusive por gente que nem sequer dizia que metia mais um cêntimo na banca há uns anos. Lembra-se disso? Não está tudo bem, já está tudo feito, não há problema nenhum. Olha, está a ver? Não há nada na vida que, quando mete dinheiro, que não tenha custos. Recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos obrigou a fazer muita coisa. Olha, prever despedimento de mais de 2.000 pessoas, encerrar uma série de balcões e uma coisa que você ainda não sabe. A Caixa está por aqui do ponto de vista de rentabilidade. E, portanto, para poder pagar aqueles 10,75%, ouviu bem, não é 2,75%, foi 10,75% de juros das algumas centenas de milhões de euros que o mercado emprestou à Caixa, é preciso ser rentável. Como dizia o Dr. Paulo Macedo aqui há uns meses, ou há umas semanas, bem, se daqui a um ano estivermos a falar da Caixa com a mesma rentabilidade que teve agora, isto teria um problema sério. Pois é, portanto, a Caixa vai ter que funcionar de maneira diferente. E esta coisa das comissões e das contas é um aspecto fundamental para resolver o problema da rentabilidade da Caixa. Agora, o que é que tem que ser aqui? A quem é que se vai cobrar comissões e de que forma? Sobretudo porque, como você sabe, a esmagadora maioria das pessoas, nomeadamente que recebem pensões do Estado, recebem via Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, o ponto fundamental aqui é só este. Bom, todas as pessoas vão pagar comissão. De que forma? Quanto? Era bom que a instituição explicasse isso devidamente aos seus clientes, porque há pessoas que eu suspeito que não vão poder pagar comissões, até pela exiguidade das pensões que recebem via Caixa Geral de Depósitos. Bom, segundo ponto de hoje. Já deve ter ouvido falar nas últimas horas daquela funcionária do Fisco, funcionária de topo, que esteve envolvido no Swiss Leaks, lembra-se? Aquelas pessoas que andavam a pôr dinheiro na Suíça e que para fugir aos impostos.
era uma funcionária do fisco, pareceu envolvida àquilo. Eu não estou a dizer que ela é culpada, repare bem, não estou a dizer que é culpada. Mas o que é que aconteceu? A história ainda não acabou, aquilo não está tudo investigado e a senhora foi reintegrada nas funções. Bem, mais, a senhora foi reintegrada a exercer uma função importantíssima, que é fiscalizar, do ponto de vista financeiro, as PPP, as parcerias público-privadas. Resposta da Administração Fiscal, que a senhora é muito competente, eu não tenho dúvida nenhuma, quem consegue fazer estas coisas é seguramente muito competente, e que deu provas da sua competência e não há razão nenhuma para não a reintegrar. Eu, como lhe digo, não tenho nada contra a senhora, nem estou a dizer que ela é culpada, mas o caminho que me faz impressão é como é que se reintegra uma pessoa numa história tão grave sem o processo estar concluído, está a ver? E isto é como dizer à raposa, olha, controla aí o galinheiro, está a ver? Eu não estou a dizer que ela é raposa, mas não está provado que não é, percebe? Agora, quanto a vir dizer que não há razão nenhuma para integrar, pois eu compreendo, cheira uma coisa de sindicato, está a ver? E sobretudo o receio do Estado de tomar decisões, porque se alguém está envolvido naquilo e depois aparece a controlar PPPs, eu não fico muito tranquilo como cidadão, e acho que o Estado devia dar o exemplo nestas coisas. É com situações destas que a população em geral e o cidadão comum diz assim, como é que eu posso confiar nesta gente? Bom, terceiro ponto, eu guardei para o fim propositadamente, e já lhe vou mostrar porquê. Conhece este senhor? Era conhecido pelo DDT, não é DDT daquele que foi erradicado nos anos 70, percebe? Herbicida, ou o que era aquilo. É dono disto tudo. E este senhor dá aqui uma entrevista ao Dinheiro Vivo do Diário Notícias no fim de semana, que é um mimo, mas é um mimo. Olha, eu li aquilo tudo com o fervor com que não costumo ler entrevistas. Fervor, está a ver? Espírito Santo, fervor religioso. E então fiquei a pensar numa coisa, resumo daquela história, eu vou-lhe resumir a história, é assim, olhem, a falência do BES é culpa de todos, menos minha. Olha, é culpa do Banco de Portugal, aliás, o título da entrevista é o Banco de Portugal é que criou os resultados do BES. Imagine, foi o Banco de Portugal que geriu o BES, está a ver? Foi o Banco de Portugal que vendeu títulos das empresas do Grupo Espírito Santo falidas aos balcões do BES. Foi o Banco de Portugal que andou a dizer aos clientes do BES, olha, esta coisa são depósitos, está a ver, está garantido. Foi o Banco de Portugal, percebe? Mais, olha, a culpa disto é do Dr. Passos Coelho, o anterior Primeiro-Ministro. Não é? Foi ele que recusou que a Caixa Geral de Depósitos tivesse emprestado ao BES 3 mil milhões de euros. Bem, eu já sei que ele não tem vergonha na cara, um pinguinho de vergonha na cara. Mas olha, para que a opinião pública não saia disto intoxicada, eu vou só fazer uma pergunta. Olha, ele diz assim às tantas, no dia 11 de julho e 13 de julho houve 2 tentativas de recapitalização do BES e o Banco de Portugal não quis ouvir falar daquilo. Epá, deixa-me lá fazer contas. O Estado meteu lá 3,9 mil milhões. O BES vai custar ao seu bolso e ao meu mais dobro disso. Diga-me lá uma coisa, quem é o Papai Noel, versão portuguesa Pai Natal, que estava disposto a pôr no BES mais 7 mil milhões de euros? Este senhor pensa que diz estas pataquadas e a malta cai na história, está a ver? Isto é risível. E é risível que depois não haja consequências deste tipo de entrevistas. Bom, é que nós somos uma sociedade de grandes costumes, mas francamente, nem tanto. Segundo ponto. Olha, lembra-se que eu falei há bocado da Caixa Geral de Depósitos? Recapitalização precisou de 5,7 mil milhões de euros. Ó Dr. Ricardo Salgado, isto foi sem os 3 mil milhões que emprestaram assim. Imagina o que era se a Caixa falida tivesse emprestado 3 mil milhões ao Dr. Ricardo Salgado. Olha, e o BES para o galheiro, e a Caixa Geral de Depósitos para o galheiro, e nós, em vez de estarmos a pagar 7 mil milhões, estávamos a pagar 10 ou 12 mil milhões. Está a ver? Este tipo não tem vergonha. Este senhor não tem um pingo de vergonha na cara. Havia dizer estas coisas. Agora, o último ponto, o Dr. Passos Coelho, o antigo Primeiro-Ministro. A uma certa altura, a jornalista, que eu conheço muito bem, excelente jornalista, foi minha jornalista aqui há uns anos, a Rosália Amorim, pergunta-lhe assim, olha lá, julga que um outro governo do PS, por exemplo, teria evitado a queda do BES, muito cautelosamente, o Dr. Ricardo Espírito Santo Salgado, eu até olho para o céu, veja lá,
Diz assim, qualquer outro governo com o mínimo de responsabilidade e sem intuitos populistas teria feito isto. Sabe o que é que isso quer dizer? Olha, este DDT, este senhor, estava habituado pela sua arrogância e agressividade que todos lhe fizessem as vontades, os fretes, inclusive governos, sabe? Governos e uma parte da comunicação social. Está muito mal habituado. Pela primeira vez na vida da democracia portuguesa da Terceira República, houve um primeiro-ministro que disse não ao Dr. Ricardo Salgado. Está a perceber? E, portanto, acho que o Dr. Passos Coelho fez um grande favor a Portugal ao mandar este senhor para casa, não é? Porque era o que ele merecia. O que ele fez no BES foi gestão danosa, ruinosa e criminosa. E isto vai-se saber a seu tempo. Não obstante algumas formas pouco ortodoxas como Portugal atuou. É uma vergonha, não é, que alguém venha a público dizer estas coisas. Bom, ele pode enganar alguns, mas seguramente, a mim não me engana, que eu conheço há muito tempo, e seguramente não engana a maioria dos portugueses, daí eu estar aqui a puxar pela sua memória. Bem, ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar o comentário matinal da Cor do Dinheiro. Nós voltamos amanhã com o comentário às 8 da manhã. Uma boa semana para si.